E aí, galera, sejam bem-vindos à segunda parte do nosso hall de vídeos de gestão de políticas públicas. Eu sou a professora Mayara Marinho. Vamos começar agora dando continuidade ao vídeo da parte 1, em que a gente falou um pouquinho sobre o ciclo de políticas públicas, depois o modelo incrementalista e a teoria dos múltiplos fluxos. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria do equilíbrio pontuado e da garbage can ou lata do lixo e fazer questões, que eu acho que é o mais importante, que eu acho que vocês gostam mais, tá bom? Vamos lá, vamos para a abertura e a gente já começa. Bem, então a gente chegou a fazer essa questão aqui, né, sobre o modelo incrementalista, né, que a gente falou um pouquinho de onde que ele veio, do Lindblom, né, que pressupunha mudanças lentas, graduais e lineares, ao contrário dos modelos que buscam essa racionalidade técnica absoluta. O modelo incrementalista tem um fundamento no conceito de racionalidade limitada, em que o tomador de decisão reconhece que ele tem uma capacidade cognitiva limitada, tempo escasso, informações limitadas e que nenhuma decisão será ótima por natureza. Através da implementação desse modelo incremental de gestão de políticas públicas é possível, é um modelo mais conservador, né, que parte de políticas já implementadas, né, aceita a legitimidade dessas políticas já existentes, tá? Tem um caráter mais pragmático de você aproveitar aquilo que já tá dado, já tá feito, né, e se satisfazer com aquilo que já existe para melhorar aos poucos, né? Então não pressupõe vamos começar tudo do zero para resolver esse problema. Não, o modelo incremental entende que temos que fazer o que o contexto nos dá, a partir daquilo que já existe, tá? Bem, a gente resolveu essa questão aqui, né? O gabarito foi a letra C. Vamos para... A gente também falou sobre a diferença das duas abordagens, né, racionalista e incrementalista, em que a gente entendeu que esse racionalismo, essa lógica absoluta na busca da melhor da alternativa mais eficiente, mais eficaz, mais efetiva, tá dentro permeia esse modelo do ciclo de políticas públicas, mas não os outros modelos, tipo múltiplos fluxos, e o modelo incrementalista também não. Então, para os incrementalistas, né, os incrementalistas reconhecem esses limites cognitivos, institucionais, políticos, né, enquanto que para os racionalistas há sempre uma possível decisão ideal, tá, a partir de uma análise normativa, ok? Isso daqui a gente também respondeu corretamente, né? A gente falou também sobre a teoria dos múltiplos fluxos. Os fluxos são independentes, que em determinado, segundo o Kingdom, né, cada fluxo é independente. A gente tem o fluxo de problema, o fluxo da solução ou das alternativas e o fluxo político, né, que requer apoio, que requer atenção para aquela questão, tá? E aí você tem a construção de uma janela de oportunidade, quando esses três fluxos convergem e chegam a uma oportunidade de mudança, né? Onde a política tem mais chance de ser implementada, tá? Bem, a gente resolveu essa questão aqui também da Banca VUNESP de 2025, que a gente viu que, teorias nos múltiplos fluxos, a mudança na agenda ocorre quando há convergência entre os três fluxos de problema, solução e política, né? Então a gente viu que a gente reconhece um problema, identifica as soluções e constrói apoio político. A gente viu que o nosso gabarito era a letra E.
Bem, agora vamos para a teoria do equilíbrio pontuado. É uma outra teoria, também dentro desse campo da racionalidade limitada. Ela foi desenvolvida por esse cara aqui, o Baumgartner e Brian Jones, lá na década de 70, que explicam que as políticas públicas são caracterizadas por longos períodos de estabilidade e pequenos ajustes interrompidos por momentos de mudanças rápidas e profundas. O nome da teoria, né, do equilíbrio pontuado, ela nasceu, ela foi pegaram emprestado da biologia, porque na biologia, através da teoria da evolução do Darwin, entendia-se que os seres vivos iam evoluindo gradativamente, lentamente. E aí outros biólogos, se não me engano, acho que paleontólogos, deixa eu ver aqui qual era o nome dos caras, Stephen Gould e Niles Eldredge, sugeriram uma nova abordagem, que é a teoria do equilíbrio pontuado, na qual eles introduziram a ideia de que as mudanças poderiam acontecer de alguma forma rápida em determinados períodos geológicos, né, com extinções de espécies em pequenas populações e substituição dessas espécies por outras. Quer dizer, eles meio que adicionaram uma leve observação à teoria da evolução de Darwin, falando o seguinte: olha, existe uma evolução gradativa dos seres vivos, mas determinados períodos históricos fazem com que essa mudança seja muito rápida e muito profunda. E aí depois volta a mudança gradativa. Esse conceito do equilíbrio pontuado foi... os teóricos em administração pública e políticas públicas pegaram emprestado e falaram assim, olha, a política pública pode ser entendida por esse viés também, por essa perspectiva, né? As políticas públicas passam por longos períodos de estabilidade e as mudanças correm incrementalmente, né, de maneira gradual, lenta, linear, mas também tem períodos de rupturas rápidas e significativas. Então, um resumo, né? Grande número de pequenas mudanças são intercaladas por um pequeno número de grandes mudanças. Mudanças grandes são suscitadas por crises, eleições, cópia ou difusão de políticas, né? Isso, por exemplo, vocês podem estar vendo aí na Europa, né, com a normatização do uso de inteligência artificial no serviço público. Quer dizer, aí foi uma grande ruptura, né, de automação do trabalho, de substituição da mão de obra humana, inclusive da nossa capacidade criativa. Então teve uma regulação aí do uso de inteligência artificial em determinados setores. Isso foi uma ruptura muito grande. Então, estão sendo pensadas políticas públicas para isso. Aí depois volta, segundo a teoria do equilíbrio pontuado, né, galera? Volta aquele momento de estabilidade e aí vem uma crise, ou uma eleição, ou uma ruptura, uma guerra, quer dizer. Então, a teoria do equilíbrio pontuado, vejam aqui, ó, que aqui você tem momentos de estabilidade, tem um momento de mudança na agenda, super grande. Aí tem mais estabilidade, mudança. Estabilidade, mudança. Estabilidade, mudança. Quer dizer, e assim vai sucessivamente, tá? Bem, vamos fazer uma questão para ver como que isso é cobrado em prova, tá? Essa prova aqui foi de 2024, da banca SESC-Sebrasp, análise de planejamento, orçamento. No que se refere à transparência e análise de políticas públicas, julguem até seguir. Então, certo ou errado, né? De acordo com o modelo de análise de políticas públicas baseado na teoria do equilíbrio pontuado, processos políticos se caracterizam principalmente por estabilidade e incrementalismo, porém, ocasionalmente, podem ser marcados por mudança de larga escala. Cara, certinho, né? Então, veja aqui, equilíbrio pontuado, processos políticos se caracterizam por estabilidade incremental, veja que é mudança gradativa, linear, mudança abrupta, né? Gradativa, linear, mudança abrupta. E assim sucessivamente, né? Então, a afirmação correta. Vamos para a próxima. Ano 2021, banca UFPEL, professor do Magistério Superior. Aqui é VOF, né? Em relação à teoria do equilíbrio pontuado, considere V para verdadeiro e F para falso.
descarta as abordagens incrementalistas, a partir da constatação de que políticas públicas surgem em momentos de pontuação que anulam completamente os legados anteriores. Gente, isso aqui é muito falso, né? Muito falso. Não, a teoria do equilíbrio pontuado não descarta as abordagens, pelo contrário, né? Você tem ali uma abordagem incremental durante momentos de tranquilidade, mas está mudando um pouquinho, mas bem devagar, bem gradual, bem linear, até que tem uma ruptura, tá? Em que momento de pontuação anula completamente? Não, nada a ver, né, gente? Adota, então, F. Adota uma perspectiva de racionalidade limitada. Bem, sim, né? Assim como a teoria incremental, assim como a teoria dos múltiplos fluxos, a teoria do equilíbrio pontuado entende que o tomador de decisão, ele parte de uma racionalidade limitada, quer dizer, ele tem informações limitadas, tempo escasso, ele não existe uma decisão ótima, tá? Destacando as limitações cognitivas, sim, dos atores envolvidos em processos políticos. Cara, redondinho, né? Vamos lá. Desenvolve um método com forte base empírica. Sim, veja bem, teoria do equilíbrio pontuado nasceu da biologia. Gente, os biólogos, base empírica é tudo. É observação. É você levantar dados, construir evidências, tá? Então, tem que ter forte base empírica, teoria para os biólogos, também políticas públicas, tá? Que demonstra o papel central desempenhado pelos parlamentos na definição de políticas públicas em democracias. Cara, isso aqui tá muito estranho. Pelos parlamentos... Eu vou botar um ponto de interrogação aqui, porque eu não acredito que um papel central... Equilíbrio pontuado demonstra um papel central pelos parlamentos em democracias avançadas. Eu não acho que seja uma teoria... Assim, embora a gente sabe, né, que tenha nascido nos Estados Unidos, né, o uso da teoria do equilíbrio pontuado tem forte base empírica, né, os norte-americanos são muito pragmáticos nesse ponto... Mas só serve para democracia avançada? Eu colocaria falso, mas vamos ver as opções, né? Um dos aspectos centrais da abordagem é o papel desempenhado pelas dinâmicas de atenção no que diz respeito a temas e problemas públicos. Cara, vou ler de novo isso aqui, calma aí. Um dos aspectos centrais da abordagem é o papel desempenhado pelas dinâmicas de atenção no que diz respeito a temas e problemas públicos. Cara, isso aqui faz muito sentido. Porque, na minha opinião, tá, gente? Dinâmica de atenção. O que é teoria do equilíbrio pontuado? É o que entra na agenda. O que é reconhecido e priorizado como problema público. Então, segundo a teoria do equilíbrio pontuado, você tem um problema público reconhecido e você tem momentos de estabilidade. Né? Então, você tem ali uma certa atenção. Não exige tanta atenção quando está estável, né? Quando tem poucas evidências, tá? Mas você tem ali uma dinâmica de atenção. Até que surge uma ruptura, uma crise institucional, política, que seja, uma guerra estourou, ou um fenômeno muito grave que chamou a atenção de todo mundo. Aumenta a atenção sobre aquele problema. Então, a chance de entrar na agenda é muito alta, tá? Então, assim, um dos aspectos centrais da abordagem é o papel desempenhado pelas dinâmicas de atenção no que diz respeito a temas e problemas públicos. Minha percepção é que isso aqui é verdadeiro, tá? Então, vamos lá, vamos ver as opções. Eu acho que a única que eu fiquei em dúvida foi a terceira. FV, então a gente já tira A, já tira B, já tira E. Então, a gente fica entre C e D. As duas últimas é V. A única diferença é esses carinhas aqui, né? Então, bem, vamos lá. Cara, eu acho que é falso isso aqui, tá? Por quê? Porque não é exclusivo de... A teoria do equilíbrio pontuado não faz esse recorte em democracia avançada.
E países presidencialistas, sabe? Não faz muito sentido, tá? Não faz muito sentido. Os norte-americanos, inclusive, não são parlamentaristas. Sabe? Então, minha opinião, falso. Forte em base empírica? Sim. Mas demonstra o papel central desempenhado pelo parlamento. O que o parlamento tem a ver com isso? Não. Tá? Então, pra mim, letra C. Ok? Vamos lá, próxima. Agora a gente vai começar falando sobre a teoria da lata de lixo, ou da garbage can, tá? Proposta por esses 3 caras aqui, Cohen, March e Olsen, na década de 70 também, descreve o processo decisório em organizações caracterizadas como anarquias organizadas. O que é isso? Universidades, governos, ampla autonomia. Tá? Ao contrário dos modelos puramente racionais, essa teoria pressupõe que as decisões não seguem uma sequência lógica ordenada. Aquilo que a gente estava falando lá da crítica do ciclo de políticas públicas, tá? Ocorrendo em ambiente de grande incerteza e ambiguidade. Nesse modelo, o governo é visto como uma coleção de escolhas à procura de problemas, e não o contrário. Então, quer dizer, a gestão de políticas públicas, ela não se olha, segundo essa teoria, tá, gente? Não se olha para o problema e vai procurar uma solução. É o contrário. Você tem um bocado de solução. Você quer vender a solução. E para essa solução você seleciona os problemas. A decisão é o resultado do encontro casual, quer dizer, casual ou manipulado, quer dizer, isso explica o lobbying, né? Por exemplo, indústrias de armamento, por exemplo. Vamos resolver segurança pública. Vocês já viram aqui pelos meus exemplos que eu bato bastante nessa questão armamentícia, né? Vamos dizer assim, tá? De 4 fluxos independentes que são jogados na lata do lixo. Que fluxos são esses? Problemas, soluções, participantes, oportunidade de escolha. Problemas. Questões que preocupam as pessoas dentro e fora da organização. Soluções. Ideias e propostas que circulam e buscam ser aplicadas. Participantes. Atores que entram e saem do cenário de decisão. Oportunidade de escolha. Momento em que se espera uma decisão, como reuniões ou prazos orçamentários. Uma das contribuições mais marcantes dessa teoria é a noção de que soluções, muitas vezes, são geradas antes mesmo dos problemas serem identificados. Vocês percebem isso também? Às vezes você tem uma solução e você quer forçar aquela solução naquele problema, mesmo não sendo a ideal. Os atores frequentemente possuem ideias favoritas ou ferramentas prontas e saem em busca de problemas públicos. Então, na verdade, a grande sacada da teoria da garbage can, né, do lata lixo, é a solução vem antes do problema, tá? E não o contrário. E saem em busca de problemas públicos que lhe permitam aplicar essas soluções e conferir sentido à sua atuação. Vamos ver como é que isso cai nos concursos, tá? 2025, Banca FGV, Auditor de Controle Externo. O processo de elaboração de políticas públicas, também chamado de ciclo de políticas públicas, é um momento de visualização e interpretação que organiza o desenvolvimento de uma política pública em etapas sequenciais e interdependentes. Ok, já vimos isso. Assinale a opção que apresenta uma característica das críticas ao modelo tradicional. Gente, isso daqui é uma pegadinha, tá? Uma característica da crítica ao ciclo. Lembram quais são as críticas ao ciclo? É inocente, muito racional, é simplório, não tem laço na realidade, não é assim que funciona, né? Então é uma característica da crítica. Vamos lá, letra A. O ciclo de políticas públicas segue uma sequência linear e rígida de fases. Verdadeiro. Começando com a identificação do problema e terminando com a avaliação. Pode ser terminando com a avaliação ou terminando com a extinção, dependendo do autor, né? Isso aqui tá certo. Mas veja bem, isso aqui não é uma crítica. Isso aqui, a letra A, é uma característica do ciclo, do modelo de ciclo de políticas públicas. Então, não é uma característica da crítica, é uma característica do ciclo em si, tá? Então, isso aqui não é a nossa resposta. B. A identificação do problema é sempre o ponto de partida no processo de formulação de políticas públicas. Sim, a identificação do problema, priorização desse problema. Qual é o nome da fase? Formação de agenda. Mas não é a crítica. Gente, isso aqui não é a crítica. Isso aqui é uma característica fundamental do ciclo.
começar com a identificação do problema. É a primeira etapa do ciclo, tá? Não é a nossa resposta. O modelo de lata do lixo sugere que soluções podem preceder a identificação dos problemas. Gente, vocês conseguem perceber que o modelo de lata do lixo, ele inverte totalmente a lógica do ciclo? O modelo lata de lixo fala o seguinte, olha, as soluções vão vir antes da identificação do problema, né? Não foi isso que a gente viu aqui? Opa, calma aí, deixa eu voltar. Não foi isso que a gente viu? Ó, ambiente de grande certeza e ambiguidade, a contribuição mais marcante da teoria é qual? Que a solução, muitas vezes, é gerada antes mesmo dos problemas serem identificados. Por quê? Porque as pessoas têm preferências, têm ideias favoritas, já existem ferramentas prontas, tá? As pessoas vão lá e selecionam. Depois vão ver qual é o problema que ela pode ser aplicada. Beleza? Então essa é a grande contribuição do modelo. O modelo de lata de lixo é exatamente a crítica ao ciclo. Falando, olha, é simplório demais o ciclo. Não existe uma formulação sequencial assim bonitinha. O modelo de lata de lixo é a crítica. E qual é a característica da crítica? É exatamente essa. O modelo sugere que soluções podem preceder a identificação dos problemas. Show! Ó, carinha feliz, tá? Aparentemente é a letra C. Vamos ler. Acadêmicos defendem que o ciclo de políticas públicas tem início claro e termina de forma definitiva após a avaliação. Não termina de forma definitiva. Aqui já está até deturpando o que é o ciclo. Tá? Não tem nada a ver, não termina. É um fluxo contínuo. Avaliação, formula agenda, identifica problema, formula alternativa, toma decisão, implementa, avalia, monitora, extingue e volta de novo. Quer dizer, é um ciclo, redondinho, redondinho, redondinho. Fluxo contínuo, lembra? Na primeira parte do vídeo. Então, isso aqui não é uma crítica. Letra E. A principal utilidade do ciclo de políticas públicas é descrever precisamente a dinâmica real de uma política pública em diferentes contextos. Descrever precisamente? Não, isso aqui... A gente sabe que a crítica é exatamente essa, que não descreve precisamente a dinâmica real de uma política. Né? Isso aqui é uma mentira falando do ciclo. E nem uma crítica, ele está falando uma afirmação aqui bem positiva. Então, realmente, nosso gabarito é a letra C. A FGV, cara, eles tentaram, né? Assim, eu acredito que a formulação aqui da lógica da questão, da instrução da questão, ficou um pouco prejudicada. Mas eu acho que dava para responder, né? Bem, vamos lá para a próxima questão. Banca VUNESP, ano de 2015, analista de políticas públicas de gestão governamental. De acordo com a teoria do equilíbrio pontuado, né, que é o quê? Momentos de mudança incremental, ruptura. Mudança incremental, ruptura, né? As políticas públicas mudam quando o equilíbrio é quebrado por alterações abruptas no monopólio das imagens e nas instituições. Calma aí, vou ler de novo, estava em Nárnia. As políticas públicas, segundo a teoria do equilíbrio pontuado, mudam quando o equilíbrio é quebrado por alterações abruptas no monopólio das imagens e nas instituições. Não, tem uma mudança incremental aí, né? Ela é incremental, ela é marginal, ela é devagarzinha, é pouquinho. Mais ou menos. Vou deixar isso aqui. B. Mudam abruptamente por meio de alterações no monopólio das imagens e nas instituições. Não mudam abruptamente sempre. Tem o equilíbrio ali, né? Uma hora é pouquinho, outra hora é abrupto. Aqui não, com certeza. C. Sofrem mudanças incrementais e mudanças de grande escala, dependendo da emergência das mudanças nas imagens. Cara, eu acho que é isso aqui, hein? É isso aqui. Tem mudança incremental e mudança de grande escala. Exatamente isso. D. Mudam incrementalmente por meio de alterações... É incremental, mas tem abrupta também, gente. Oxi. Letra E. Mudam quando o equilíbrio é alterado por mudanças incrementais. Não, o equilíbrio, gente. O equilíbrio é exatamente o incremental abrupto. Incremental abrupto. Então tem um equilíbrio aí.
correlação de forças ali. Tem um equilíbrio entre as duas coisas, né? Então, gente, eu fiquei entre a A, mudam quando equilíbrio, e a C, que eu acho que a C é mais completa, tá? Sofrem mudanças incrementais e mudanças são os dois tipos de mudança que tem na teoria do equilíbrio pontuado, né? Segundo a teoria do equilíbrio pontuado. Vamos para a próxima questão. 2023, Banco Acesso Sebrasp. Técnico em assuntos educacionais. Então, a gente tem duas questões aqui, 1 e 2. Vamos lá. 1. Com relação à análise de políticas públicas e seus modelos de tomada de decisão, o julgo item seguinte. Problems, Policies e Politics são os 3 principais aspectos considerados para a definição das políticas públicas conforme o modelo do equilíbrio ponto... Não, gente. Essas 3 streams aqui são quais? Ó, o problema, a solução e a política, o apoio político, né? O que é isso aqui? 3 fluxos. 3 fluxos. Lembram? Né? Então, modelo equilíbrio pontuado é incremental, gradual, linear, ruptura. Incremental, gradual, linear, ruptura, né? Então, esses 3 aspectos são considerados para a definição de políticas públicas no modelo dos múltiplos fluxos. Ok? Errado. Vou fazer um xizinho aqui. 2. As teorias incremental, de múltiplos fluxos e do equilíbrio pontuado constituem modelos teóricos oriundos da racionalidade limitada. Olha que coisa linda. Lindo. Vou fazer um coração aqui, certinho. Tá? Então, teoria incremental, múltiplos fluxos, equilíbrio pontuado, modelos teóricos oriundos da racionalidade limitada. Né? Fácil, né? Bem tranquilo. Vamos lá, próximo. Opa, calma aí. Ok. Analise afirmativas abaixo. Então tem que falar certo ou errado em todas elas, né? Então vamos lá. Sobre o processo ou ciclo de políticas públicas. Um problema público pode aparecer subitamente, mas também pode ganhar importância aos poucos. Verdade, né, gente? Verdade. Ele pode ter uma ruptura, pode ter uma crise, pode ter uma quebra institucional. Pode ter um problema público surgindo do nada. Mas também pode ganhar importância aos poucos, né? Quem é que, por exemplo, algum tempo atrás, identificava que plágio por inteligência artificial era um problema público? Então, foi ganhando importância aos poucos. 2. Partidos políticos, agentes políticos e organizações não governamentais são alguns dos atores que costumam se preocupar em identificar problemas públicos. Sim, gente. Se preocupa, costumam, sabe, essas palavras assim que são relativizadoras, que são partidos, agentes políticos, organizações não governamentais, são alguns atores que costumam se preocupar em identificar. Sim, com certeza. Verdadeiro. 3. A teoria do equilíbrio pontuado, lembra? Opa. Entende que a agenda de problemas públicos reveza períodos de estabilidade e período de emergência de problema. Redondinho, né? Agenda reveza período de estabilidade e período de emergência de problemas. Os mais críticos, né? Verdadeiro. 4. O aumento gradual dos congestionamentos nas grandes cidades é um exemplo de incrementalidade positiva de um problema. Cara, isso aqui deu o que falar, tá? Na época, o uso desse termo incrementalidade positiva. Tem 2 possíveis interpretações aqui. Incrementalidade positiva no sentido de que é um problema, uma questão e que vai aumentando de tamanho, por isso ela é positiva. Ou ela é positiva no sentido de que é uma coisa... ela não seria positiva no sentido de que aumento de congestionamento é uma coisa negativa socialmente, uma coisa indesejada. E por causa desse aumento, ela não seria uma incrementalidade positiva, mas negativa. Então, aqui poderiam ser as 2 interpretações, tá? Acredito eu. O gabarito disse que essa resposta está certa. Está certa, tá? Então, nesse caso aqui, mas eu acho que vale... lembrando, gente, se vocês vão fazer concurso,
Se você acredita que uma questão precisa ser... tem ambiguidade, tem dualidade de respostas, entre com recurso. Entre com recurso sempre, 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 sempre. Porque o STJ já entendeu que se, por exemplo, uma questão foi anulada, só vai ser beneficiado com a pontuação daquela questão anulada quem entrou com recurso, tá? Então, entre com recurso, né? Essa questão aqui poderia ser facilmente anulada porque tem dupla interpretação. Mas aí você tem que fundamentar, né? Ver um autor aí, ou autores que falam sobre essa incrementalidade positiva aí, tá? Bem, número 5. No processo de elaboração de política, a tomada de decisões é vista como etapa que sucede à formulação de... Sim, a tomada de decisão é aquele terceiro, né? Terceira etapa, né? Primeiro, agenda. Depois, formulação de alternativas. Depois, tomada de decisão. Depois, implementação. Depois, monitoramento e avaliação. Depois, extinção e assim sucessivamente. De novo, formação de agenda, tal. Então, verdadeiro. Então, todas são verdadeiras, tá bom? Vamos lá para a próxima questão. A gente já está terminando. Opa, calma aí. Ih, deu uma travada aqui. Bem, pessoal, então a gente terminou por aqui. Eu acho que isso foi a última questão, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo pensando em um dos meus telespectadores aqui do YouTube que me sugeriu debater esse assunto, esse tópico. Esse é um tópico super grande, tem vários outros pequenos tópicos. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal, tá? E se tem interesse em estudar um pouquinho mais sobre administração pública, vai fazer um concurso interno, um concurso específico para a área de administração, pode me mandar um e-mail que eu sempre respondo e atendo vocês, tá bom? Mais uma vez, um prazer, obrigada pelo tempo de vocês e até a próxima.